Salve galerinha, aqui é o Professor Wagner e neste vídeo vamos falar sobre espelhos esféricos, que tem ampla utilização desde telescópios refletores até espelhos de dentista, espelhos de maquiagem, de estacionamento de prédio. Aqui dois exemplos de espelhos, o do dentista, que é um espelho côncavo. Espelho côncavo seria concavidade com o buraquinho, né? É lógico que aqui a gente não está vendo a cavidade porque tem um vidro que protege o espelho, mas ele seria côncavo. Já o convexo seria a parte externa de uma colher. Até se você tiver uma colher, daquelas grandes que esteja ainda bem polida, que não esteja tão riscada, você pode experimentar e observar a imagem formada por este dispositivo e verificar, comparar com o que nós vamos ver nesta aula. O espelho côncavo ele tem uma característica que todos os raios que chegam paralelos ao eixo principal, que seria essa linha que chega exatamente no meio do espelho, eles refletem indo na direção do foco. Isso é extremamente importante para o funcionamento das antenas parabólicas, para telescópios e até mesmo para fogões solares. Todos os raios que vêm de bem longe acabam incidindo de maneira paralela ao eixo principal desta antena e refletindo para o foco. A mesma coisa seria útil em um farol de veículo se você colocar a lâmpada no foco do espelho. O caminho contrário da luz também vale. Lembra lá do princípio da reversibilidade da luz? Os raios que saírem desta direção, saindo do foco, vão refletir paralelo. E daí o feixe fica mais estreito, mais colimado, iluminando uma única região. Não é tão útil se você iluminar para todas as direções. Então, espelho côncavo, representação esquemática, e o convexo, que reflete na direção do foco. Então, vou colocar aqui dois GIFs. O côncavo, raios paralelos refletindo na direção do foco, e o contrário também seria verdade. E o convexo, raio que sai paralelo, reflete na direção do foco. Para ficar ainda mais claro, vamos colocar alguns elementos. Essa aula aqui ela é bem técnica para a gente aprender a formar as imagens nesse tipo de espelho. Eixo principal é uma linha que encontra o espelho exatamente no seu centro. E o vértice é o ponto de encontro do eixo principal, que é essa linha horizontal representada em branco, com o espelho. Foco e centro de curvatura. O centro de curvatura tem a ver com o raio do espelho. Foco é metade do centro de curvatura. Alguns livros optam por usar a palavra centro de curvatura, enquanto outros optam por usar raio de curvatura. Representa o raio da esfera se nós completássemos essa curva do espelho. É lógico que aqui parece uma circunferência, mas a gente sabe que um espelho ele tem 3 dimensões. E o foco metade do raio de curvatura. Vamos para os principais raios que incidem em um espelho. Aqui é o seguinte, o mais importante deles, na minha opinião, e bem fácil de decorar, todo raio que sai paralelo ao eixo principal reflete na direção do foco. Então, sai paralelo, vai pelo foco. Sai paralelo, vai pelo foco. E o contrário também é verdade. Sai pelo foco, vai paralelo. Então, é uma via de duas mãos pelo princípio de reversibilidade. Se você tiver um raio que incide de maneira paralela ao eixo principal, reflete na direção do foco. E se o raio vier na direção contrária, vai refletir paralelo. Se eu tivesse um outro raio representado aqui, se viesse na direção do foco, refletiria de maneira paralela ao eixo principal. E no espelho convexo? E antes de seguir para o espelho convexo, o que é esses 3 risquinhos? Isso aqui indica qual é a face que não reflete, qual é a parte de trás do espelho. Então, se você tem esses 3 risquinhos do lado de cá, quer dizer que a parte interna desta esfera é que estaria refletindo. Por que é meio tortinho assim? Porque se o espelho for muito curvo,
ele não obedece condições de nitidez. Espelhos muito curvos, eles oferecem aberração cromática. No espelho convexo, mesmíssima coisa. Raio que vem paralelo reflete na direção do foco. Então, como que você faz isso? Pega esse pontinho aqui onde o raio paralelo chega no seu espelho, coloca a régua na direção do foco e risca. Pronto, tá ali refletido. Raio que sai paralelo, reflete passando na direção do foco. E o contrário também é verdade. Raio que vai na direção do foco, reflete de maneira paralela. Todo raio que incide passando pelo centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Ele vai e volta sobre si mesmo. O mesmo vale para o espelho convexo. Raio que incide na direção do centro de curvatura, que é esse Czinho aqui, reflete passando por si mesmo. Então, ali, coloquei em amarelo para a gente não confundir. É óbvio que o raio não vai mudar de cor porque sofreu uma reflexão. Um outro raio notável e o último que nós vamos ver aqui, que já são suficientes para nós formarmos imagens, é o seguinte. Todo raio que atinge o espelho em seu vértice reflete de maneira simétrica. O que isso quer dizer? Se eu pegar qualquer ponto em relação ao eixo principal, então se eu pegar esse ponto aqui, se essa distância for de 3 centímetros, você pega nessa mesma direção 3 centímetros, será o raio refletido. É sempre simétrico, a direção em relação ao eixo do raio incidente e do raio refletido é a mesma. O mesmo vale para o espelho convexo. Neste caso aqui ficou igualzinho. E vamos agora para a formação de imagens do espelho côncavo. Nós temos aqui um objeto que está distante do espelho, está antes do centro de curvatura. Poderíamos pensar na situação do telescópio, em que o astro observado pelo telescópio está muito distante. Nesse caso aqui, nós teremos raio paralelo. Então, já sabemos, sai paralelo, vai pelo foco. Então tá ali o nosso primeiro raio. Lembrando, a cor amarela que eu estou utilizando nesses slides, nessas animações, indicam que é o raio refletido. Para nós formarmos uma imagem, nós precisamos do encontro de pelo menos 2 raios refletidos. O outro raio notável, bem simples de ser obtido, sai pelo foco, vai paralelo. Então, onde ocorre o encontro dos 2 raios refletidos? Neste ponto aqui. Como a imagem se forma no encontro direto dos raios refletidos, essa imagem nós dizemos que é uma imagem real. E ainda repara, em relação ao eixo principal, a cabeça do gatinho estava para cima. Se o encontro ocorre aqui embaixo, é porque essa imagem é invertida. Então, as características desta imagem do espelho plano são as seguintes. Real, porque é o encontro direto dos raios refletidos. Invertida, porque ela está de ponta cabeça. Então, se você pegar um espelho de maquiagem e colocar ele bem longe de você, é possível que você veja uma imagem invertida e ainda é menor. O espelho côncavo ele tem várias configurações possíveis de imagem, mas aqui não muda muito. Ó. Eu só aproximei um pouquinho o objeto, que no caso é o nosso gatinho. Em geral, nos livros didáticos você vai encontrar uma seta ou uma vela, porque é o dispositivo mais fácil de ser reproduzido. No quadro eu usaria uma seta, provavelmente. Sai paralelo, vai pelo foco. Sai pelo foco, reflete paralelo. Onde se forma a imagem no encontro dos raios refletidos. Então, se estiver exatamente sobre o centro de curvatura, a imagem é invertida, real e de mesmo tamanho. Prosseguindo, mais do mesmo, só muda o tamanho da imagem. Já deixei até ali na direita o que vai acontecer com essa imagem. Vamos lá. Raio que sai paralelo, reflete passando pelo foco. Raio que passa pelo foco,
reflete de maneira paralela e a imagem vai ser invertida e maior. E real, porque foi no encontro direto dos raios refletidos. Eu não coloquei nessa minha apresentação. Se eu colocasse o gatinho exatamente sobre o foco, a imagem seria imprópria, não se formaria imagem, ou a gente costuma dizer que a imagem se forma no infinito. Então, se eu colocasse o gato exatamente sobre o foco, a imagem seria imprópria. E aqui a gente vai para a aplicação mais cotidiana que nós temos do espelho côncavo. No espelho côncavo, espelho de dentista, a imagem fica maior, só que ela não pode ficar de ponta cabeça. A imagem tem que estar direita. Então, raio que sai paralelo reflete na direção do foco. Tudo bem, passou pelo gatinho? Passou pelo gatinho, mas isso não é grandes problemas não. Só que agora, como que eu vou pegar um raio passando pelo foco? Eu até poderia pegar um raio que saísse da direção do foco e refletiria de maneira paralela. Mas eu vou usar o que vem do centro de curvatura. O que vem do centro de curvatura, na direção do centro de curvatura, reflete sobre si mesmo. E olha aqui. Parecia, né? Não, o professor falou que precisa encontrar os raios refletidos. Esses raios refletidos, esses dois raios amarelos, eles estão divergindo, eles não vão se encontrar. Eles são divergentes. Nesse caso, nós prolongamos os raios refletidos. Então, vou prolongar as linhas amarelas. Prolonguei a primeira, prolonguei a segunda, ocorre um encontro ali naquele pontinho que eu circulei de vermelho. Então, nossa imagem dessa vez, como o encontro acontece do lado de cima do nosso eixo principal, a imagem é direita, quer dizer que é direita porque não é invertida. Ela é virtual porque eu precisei prolongar, a imagem se forma no prolongamento dos raios refletidos e ela é maior que o objeto. Então, quando nós colocamos o objeto muito próximo do espelho côncavo, no espelho de maquiagem, você não quer ver seu olho invertido, você quer ver a imagem direita, você quer que amplie para que seja mais fácil realizar o seu procedimento. Então, tá lá as características do espelho côncavo. Vou para uma simulação em que a gente vai ver que eu não precisaria usar apenas 2 raios. Eu estou pegando 2 raios por simplificação. Inclusive, nessa montagem aqui, eu poderia ter pego o raio que sai da direção do foco. Então, se eu pegasse um raio que vem da direção do foco, que na verdade, da direção aqui do gatinho, do rosto do gatinho, tem luz sendo refletida em infinitas direções. Então, um raio que sai da direção do foco reflete paralelo. Estou fazendo sem a régua, teria que prolongar o raio refletido e o ponto de encontro teria que ser o mesmo. Ele é o mesmo. Então vamos à simulação. Simulação do site GeoGebra. Então vou ativar aqui um raio que sai paralelo, vai no foco. Sai pelo foco, reflete paralelo. Mas a gente poderia pegar diversos raios. Infinitos raios. E repara que todos eles, todos é uma força de expressão, né? Porque parece que tem alguns aqui. Ah não, mas é que esse é incidente. Todos os raios refletidos se encontram no mesmo lugar. Vou tirar alguns raios daqui para ficar mais fácil. E daí vamos deslocando aí. Vou colocar a imagem, né? Mostrar a imagem invertida, real, invertida e menor. Exatamente sobre o centro de curvatura ela fica de mesmo tamanho. Neste trecho ela fica ampliada. E daí entre o foco e o espelho nós temos a imagem se formando direita, virtual e maior. Lógico que eu poderia utilizar a mesma relação, poderia usar o raio que vem pelo vértice, ó, repara a relação de simetria e o prolongamento dos raios refletidos, ou poderia pegar muitos raios refletidos. Você repara que todos eles, prolongamento dos raios refletidos, se encontram no mesmo local. Quase acabando essa aula, vamos para a formação de imagem no espelho convexo, que é de uma única forma, é maravilhoso. No espelho convexo, todo raio que vem na direção
paralela ao eixo principal, sai paralelo, reflete na direção do foco. Então, como que vocês fariam isso? Pega a reguinha, coloca a régua, tem que passar nesse ponto aqui, que é onde o raio de luz incidente está chegando. Faz a régua passar desde o foco até esse pontinho, evidentemente, e traça o raio refletido. Está lá o raio refletido que eu fiz em amarelo. Inclusive, muita gente acaba apagando este raio, essa linha tracejada, ou nem coloca, já que faz com a régua, para não confundir, porque a imagem se forma no prolongamento dos raios refletidos. Todo raio que sai na direção do foco, reflete paralelo. Então, foi na direção do foco, reflete paralelo. Muita gente faz o seguinte, ó, coloca a régua desde a orelha do gatinho, no caso da ponta da flecha, até o foco, só que só traça até o espelho. E depois você coloca o raio refletido de maneira paralela. Prolongando os raios refletidos, primeiramente prolonguei o raio refletido, que é o amarelo, tirei esse pedacinho que iria me atrapalhar. Então nós temos os dois raios refletidos prolongados. Esse primeiro não está em amarelo, mas finge que está. Onde se forma a imagem do gato no encontro desses raios refletidos. A imagem é virtual porque foi prolongado. A imagem é virtual, ela é direita e ela é menor. A aplicação desse tipo de espelho é nos espelhos de estacionamento, nas portas dos ônibus. Mas para que afinal você quer uma imagem menor? Pensa, uma imagem menor propicia maior campo de visão. Então, quando você tem um espelho no supermercado, esse espelho convexo, a imagem fica menor, mas você tem um maior campo de visão. Para encerrar essa aula, vamos a essa obra-prima, só que não, da engenharia. Como foi que um arranha-céus derreteu um carro? É uma questão de reflexo. Se um prédio é curvilíneo e tem várias janelas planas que funcionam como espelhos, os reflexos se convergem em um ponto, focando e concentrando a luz, diz Chris Schiffert, Instituto de Física de Londres. O edifício de 37 andares é de fato um prédio curvilíneo. O carro estava estacionado em uma rua próxima ao prédio, exatamente no ponto atingido por um foco de luzes refletidas. O carro não foi o único que sofreu estragos. Houve também relatos de um banco de bicicleta derretido, de tecido queimado e de uma pintura empolada. O fenômeno relatado na notícia é consequência da posição do Sol em determinada época do ano. Acredita-se que diariamente o astro permaneça em condições de gerar reflexos perigosos nos vidros do prédio durante 2 horas. Assim, seus raios incidem de maneira oblíqua em relação às janelas, produzindo raios refletidos convergentes em certa região. Admitindo-se esférico e gaussiano, o grande espelho constituído pelas vidraças do edifício, pode-se dizer que o veículo danificado pelos raios solares refletidos estava posicionado exatamente sobre o foco do espelho. Não foi nada esperto construir um prédio que fosse ligeiramente côncavo e o seu foco sendo apontado próximo ao solo. Bom, galerinha, ficamos por aqui. Na próxima aula nós vamos para as equações fundamentais das lentes, ampliação, redução, cálculo do tamanho do objeto e da imagem. Até mais!